eu devo aprender a moderar um pouco mais o raciocínio, está tudo certo. Mas com a responsabilidade que eu tenho, eu devo dizer que uma imprensa monolítica, partidária, conservadora, faz mal para o país. Mas a questão audiovisual, que eu acho que ela tem um poder imensamente maior, não está em São Paulo, não está concentrada em São Paulo. Sobre televisões, eu queria saber qual é a sua ideia. E sobre esse modelo de que os políticos... Fim do quê? Não, no Brasil nós não faremos isso jamais, e essa intervenção seria muito perigosa. Nós tivemos recentemente um exemplo na Venezuela que não me agrada. Eu francamente acho, como desdobramento dessa brincadeira que eu fiz, que o controle remoto é uma das maiores, mais democráticas invenções. Eu acredito no empoderamento da população. Mas, por exemplo, no Ceará, a pessoa pega o controle remoto, ela muda para a SBT, ela está na TV do Tasso. Ela muda para a Globo, ela está na TV da família do Tasso. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo muito mal, eu passei muito mal como governador. Como governador lá, a Rede Globo local não fazia de conta que o governador não existia. Então você não sabe como é o horror. Uma vez enxertaram o meu nome numa lista de pilantras de um determinado desses escândalos que aconteceram. Enxertaram, pura e simplesmente. Um despacho da agência JB chegou lá com uma lista de pessoas, aquele tal escândalo Odebrecht, e meteram o meu nome lá. Então veja bem, é a mesma opinião. De concentração é um negócio muito ruim. Muito ruim. Agora, o que eu não advogo é a intervenção do Estado nisso. Então, como desconcentra na prática? Empodera a população. Empodera a população. Está acontecendo já. Mas não tem como. Esse exemplo do Ceará que eu dei para o senhor é um exemplo prático e concreto. Qual é o poder da população de escolher se só tem... são os políticos que estão... Tem dois botões no controle remoto. Não, não são dois, né? Não são dois. Não são dois. Por exemplo, a primeira TV digital do Ceará será a TV pública de lá. A TV pública de lá será a primeira que vai emitir sinal digital. Lá também tem a TV Record, que já é a segundo lugar em audiência. Agora, você me põe numa situação que eu não sei resolver. Por quê? Porque eu não advogo a intervenção do Estado. Eu advogo o empoderamento da opinião pública e que ela escolha seu caminho. É uma concessão do Estado, não é? Ah, sim, é uma concessão do Estado. O Chaves, por isso, tirou lá a Rede Globo do ar. Mas é muito genérico. Eu acho que essa faculdade não devia existir na legislação brasileira. Essa proposta de empoderamento da opinião pública é muito genérica. Como fazer isso na prática, ministro? Na prática, diversificar, apoiar a produção independente, financiar cooperativas de produtores, de jornalistas. Eu tenho essa proposta escrita. Os especialistas dizem que... Como? O senhor falou agora há pouco que é contra a intervenção do Estado nessa área. Eu queria ouvir do senhor a respeito de intervenção do Estado em outras áreas. Nessa mesma entrevista que o senhor deu para a Folha, o senhor disse que tem um hiato aí no desenvolvimento brasileiro que não vai ser suprido só com as leis de mercado, etc. Agora, o Estado brasileiro já se apropria de quase 40% da produção nacional em impostos. Quer dizer, tem os serviços que nós conhecemos. 3 meses para tirar um passaporte... dengue no Rio de Janeiro, etc. O senhor quer mais Estado em que vetor? Eu acho que nós temos que ajudar a população brasileira a entender, em meio a interesses ideológicos passionais, e que são absolutamente superficiais, são adjetivos, não consultam o que importa. Quer dizer, é Estado máximo, Estado mínimo? Não, é Estado necessário. E aí eu avanço para além dessa armadilha, onde o debate se esfarinha, onde o debate se perde, onde divergências estéreis acontecem. A questão básica que eu mencionei ali é o seguinte: o aparelho produtivo brasileiro, quem trabalha, quem produz, a indústria, a agricultura brasileira, o prestador de serviço, a construção civil, as lojas, etc., etc., estão crescentemente, porque o brasileiro está informado do padrão ideal de consumo que tem no mundo. Então, a criança do morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, está informada de qual é o padrão de consumo ótimo que existe disponível. Porque ela vê televisão, ela tem um acesso à internet, nem que seja numa lan house, etc. Então ela sabe do iPod, sabe do tênis Nike, etc. Ela não tem renda para aquilo. Ela não tem renda. Daí saem duas coisas. Sai a pirataria, né, essa coisa massiva de copiar o adjetivo desse padrão de consumo, que é intrincado. Isso hoje é crescentemente a referência de felicidade para as pessoas. A felicidade quase não é mais referida a coisas espirituais, subjetivas, como a nossa geração era. Nós éramos insurgentes revolucionários, ou apaixonados, boêmios, românticos. Eu era as duas coisas, né? Ou sou as duas coisas. Mas hoje, crescentemente, ser feliz é quanto da minha expectativa de consumo, excitada por essa hiperoferta, eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu disponho. Resultado prático, o lado venial, grave, é a pirataria.
E o lado trágico é a violência. Porque a pobreza sozinha não gera violência. Eu conheço o interior do Ceará, uma cidadezinha no canto do Ceará com Piauí e Maranhão, ali naquele cantinho, na geografia, que a renda per capita é 1/6 da renda per capita brasileira, passa 2 anos sem um homicídio. Porque o que gera violência é essa justa posição da miséria com a opulência e a excitação da aspiração de felicidade referida ao consumo. Isso é uma especulação que eu estou, inclusive, escrevendo sobre isso. Muito bem, as condições de consumo não são globais. Mais grave, as condições reais de produzir não são globais. E aí eu cito exemplos, onde a economia política é que tem que resolver. Por exemplo, a taxa de juros é global? Você hoje toma dinheiro emprestado no Japão a 1% de juros ao ano. Nos Estados Unidos você toma juros abaixo da inflação. Na Europa você toma juros 2,5% ao ano. No Brasil você paga 11%. Se todas as outras condições de produzir forem iguais, e esta condição, né, competitiva, central, for tão assimétrica, tão desigual, morreu. Só um minuto. Aí a outra questão do hiato tecnológico. O embarque tecnológico hoje nos bens e serviços não é mais adjetivo. Tem um impacto tal na qualidade, no preço, na prazabilidade, na produtividade geral, que ninguém mais imagina consumir a geração atrasada. E o Brasil tem 3 gerações de defasagem tecnológica médios em relação ao mundo. O senhor tocou na questão... No mundo inteiro, por favor, no mundo inteiro, isto foi superado com a coordenação estratégica dos Estados nacionais. Ou alguém aqui imagina que a América do Norte é essa locomotiva tecnológica do mundo pelo espontaneísmo individual do mercado? De maneira alguma. Só quem não conhece a história da encomenda aeroespacial militar, quem não conhece o New Deal, a superação da depressão de 29, como é que aconteceu? Ou mais recentemente, nós estamos afetando decisões de investimento. No Brasil hoje, o Bush, ultraconservador, ultraliberal, estabeleceu uma barreira protecionista contra o aço plano brasileiro. O Gerdau, em vez de fazer uma siderúrgica no Ceará, está fazendo lá. Agora, ontem, quer dizer, 2 anos atrás. Então, para mim, clareza. Qual é a clareza? O Brasil superará o hiato tecnológico pelo espontaneísmo dos indivíduos? Jamais. Aí está um papel claro para o Estado brasileiro desenvolver. Quer dizer o quê? Estatizar tudo? Não. 1000 caminhos, parcerias, coordenação, compras governamentais, substituição de importação, tem 1000 ferramentas que você pode fazer. Uma decisão prática. No governo do Ciro Gomes, o Banco Central teria autonomia formal que goza no governo Lula? Sim, eu acho que está de bom tamanho. O senhor acha que esse recente aumento de juros, a expectativa de que aumente nas próximas reuniões do Copom, isso faz sentido do ponto de vista com o que o senhor está vendo aí nesse atual trajetória de desenvolvimento do Brasil? Juro alto é ruim, ponto. Né? O Meirelles sabe disso, afirma isso. O Lula sabe disso, afirma isso. Esse grande brasileiro, o vice-presidente Alencar, sabe isso, afirma isso com eloquência comovente. Então, juro alto é ruim. Agora, nós agora estamos discutindo, e isso é um avanço. Eu mesmo não consigo dar uma opinião superficial mais sobre isso. Por quê? Porque, a despeito de ser um juro alto, a despeito de ser, é o menor juro real dos últimos 23 anos. Não mais o menor, porque o menor era o que estava antes dessa última decisão do Copom. Mas ainda é o segundo menor, que só perde para aquela que estava antes do Copom. Então, veja bem, o Brasil... Como? Não entendi que alguém tinha falado alguma coisa. Então, é ruim, juro alto é ruim. O Brasil tem o vice-campeonato mundial. Nós fomos campeões durante 20 e poucos anos, agora somos vice-campeões do mundo. A Turquia ainda nos ultrapassa. Os juros reais somos os campeões, né? Vice. Os juros reais. Vice. Está ali, não? Então, eu preciso atuar com esse último aumento. Com essa última passamos. Eu vou rever, porque tem que ver a inflação da Turquia. Tem que ver a inflação da Turquia. Mas, enfim, nós estamos aí. Nós estamos ali. Agora, o que aconteceu com o Brasil para que isso fosse assim? O problema do Brasil é o seguinte: nós levamos 500 anos de história para construir uma dívida pública equivalente a 36% de um ano de trabalho nosso, que é o chamado PIB. Em 8 anos de um certo modelo contra o qual eu me bati, essa dívida saltou de 36 para 58. E juro é preço de dinheiro. Se você tem uma demanda brutal por dinheiro, o preço do dinheiro, que é o juro, sobe. Hoje, essa dívida desceu de 58% para 42% do PIB, do governo Lula, né? E o crescimento econômico volta, a inflação está estável. Então, nós vamos discutir agora muito mais nuance.
Muito mais nuance do que caricatura. Não tem mais caricatura.